Bom dia, não, boa tarde, é meio-dia e 13, glória ao Senhor. Hoje é dia 20 de 11 de 2020. Graças a Deus estamos aqui para glorificar o Senhor, para nos alegrarmos nele, é Ele que nos cura, é Ele que nos protege. Já hoje o Senhor me curou. O Senhor Jesus morreu para nos poder salvar, e na palavra salvação está incluída a cura. Glória ao Senhor. Efésios 1:3 diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos ler um hino do Hinário Evangélico 357. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo, a fé do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória ao Senhor. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. São Judas fala numa fé que uma vez foi dada aos santos, aleluia, e devemos defendê-la, a fé do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, ou seja, as trevas. O Senhor nos passou da potestade das trevas, da escuridão para o seu reino. Passou-nos da perdição para a salvação em Cristo, aleluia. Então, fé nas promessas contidas na sua palavra, na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Vamos crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vou repetir, fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração e fé terá para vencer o mundo. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos gravar uma mensagem e vamos ver qual é o título. O título é a única alternativa ao reino das trevas devido à ignorância. Então o Adão caiu, separou-se de Deus, e a autoridade e poder que estava sobre o Adão foi adquirida, roubada pela serpente. Quem é a serpente? É o dragão, é a antiga serpente, é o diabo e Satanás. E ele mesmo é o ser maligno e mentiroso. E a palavra do Senhor disse em São Marcos, capítulo 16, verso 17, expulsarão os demónios, falarão novas línguas, aqueles que creem em mim, aqueles que usam a minha fé, o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus, aleluia, obrigado Pai Celestial, pela vitória que já me deste hoje e continuas eternamente. Então vamos ler aqui no Salmo 73, verso 1 a 4. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, diz o salmista, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, dos estúpidos, das pessoas que não creem em Deus. Eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios.
porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Agora o 73, 22, 23. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Aleluia. Salmo 73, 24 e 28. Guiar-me-ás com o teu conselho. Faço-me esta oração, Pai. E depois me receberás na glória no céu. Aleluia. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Amém, Pai. Faço minhas estas palavras. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, do meu espírito, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, Deus diz, chegai-vos para mim, eu me chegarei para vós, né? Vou ler outra vez o versículo. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão, ficarão separados de Deus eternamente. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. E não só, a mim o Senhor tem feito vingança contra aqueles que me quiseram fazer mal. Agora o outro versículo. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Amém. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras de Deus. Aleluia. Vamos ler em Mateus 21, 28 a 31. Mas que vos parece, dizia o Senhor Jesus, um homem tinha 2 filhos, e isto faz-nos lembrar a parábola do filho pródigo também. O homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo, ele disse, eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque eles se arrependem e me recebem como Salvador. Glória ao Senhor. Agora Isaías 104, 4 a 6. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos, neles não há eternidade para que sejam salvos. O profeta Isaías está a falar de Deus. Vou ler outra vez. Saíste ao encontro daquele que se alegrava, Deus, né? E praticava justiça. Podemos dizer a Deus, Pai, ajuda-nos a alegrarmos-nos e a praticarmos a tua justiça. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça,
e saíste ao encontro dos que se lembram de ti. Aleluia, glória ao Senhor. Nós orarmos a Deus, foi o que me aconteceu hoje. Deus vai se lembrar de nós e vai nos curar. Amém, aleluia. Eu vou ler ainda atrás, um bocadinho. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu recebi Jesus como Rei, Senhor e Salvador. Aleluia. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Neles há a eternidade, para que sejamos salvos nos bons caminhos. Quando nós erramos, a palavra de Deus diz que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Aquele que diz que não pecou já está a errar, não é? Porque não é perfeito e Deus é perfeito. E Deus diz: sede santos, sede perfeitos, como eu sou perfeito. Mas todos nós somos como o imundo, devido à queda do Adão, né? E nós herdamos a natureza do Adão e os enganos do inimigo. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, mas as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Romanos 3, 9 a 15. Pois que somos nós mais excelentes, está a referir-se aos judeus? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Não são perfeitos. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda que é Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele nos revelou o Pai. Vou repetir, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis para Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isso demonstra-se nas suas palavras. Em vez de falar em fé e amor, em vez de falar em amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, a sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de hóspedes está debaixo de seus lábios. Só falam palavras de violência, palavras que de nada adiantam, palavras torpes, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Romanos 3, 20 a 25. Por isso, nenhuma carne será justificada cumprindo os mandamentos, porque não conseguem cumpri-los de forma perfeita. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei, em Cristo, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença,
entre judeus e gregos e ímpios, etc. Porque todos pecaram, sejam judeus ou não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Posso dizer, Pai, faz que a tua glória me esteja a encher espiritualmente e corpo, e que eu possa servir-te, perdoa os meus pecados, Pai, no nome de Jesus. E São Paulo continua a dizer, sendo justificados gratuitamente, sem cumprir nenhuma lei, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, aleluia, ao qual Deus propôs para propiciação, para nos ajudar, se tivermos fé no seu sangue, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Nele não houve pecado, na sua boca não foi achado engano. Vou ler outra vez. Ao qual Jesus, ou seja, Jesus foi proposto pelo Pai para propiciação, pela fé no seu sangue, na sua morte, e ressurreição, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, debaixo da paciência de Deus. João 3, 14, 18. Glória ao Senhor. E como Moisés levantou a serpente no deserto, eles ficavam curados se olhassem para a serpente de metal. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja pregado ou levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, Pai, glória ao teu nome. Eu creio que tenha vida eterna, Pai, glória ao teu santo nome. Porque Deus amou o mundo, amou-me a mim e a si que está a ouvir este vídeo. Porque Deus amou o mundo, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua a amar. E o seu amor é vivo e eficaz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é o verso 16 do capítulo 3, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Abraão deu o seu filho único, Isaque, mas Deus não aceitou essa oferta. Era apenas um símbolo da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o Abraão, um símbolo do Pai Celestial. Glória a Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Por isso só temos que o receber e não rejeitá-lo. Temos que crer e temos que saber quem é Jesus, através das Escrituras, através do Espírito de Deus, que nos fala através das suas Escrituras. Porque os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Ezequiel 33, 9 a 12. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, pregar o Senhor Jesus, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, irá para o inferno.
mas tu livraste a tua alma. A pessoa que prega o Evangelho, se a pessoa não quer, a sua alma fica livre. Mas se ele não pregar, a sua alma fica em pecado. Então vamos ter cuidado. Os filhos de Deus temos que pregar. Uma árvore que não dá fruto não é sinal que não está viva, né? Agora outro versículo. Tu, pois, filho do homem, Deus falava com o profeta Ezequiel. Tu, pois, ao filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais, vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? E a resposta está aí, é que Deus mandou seu Filho para nos arrependermos dos nossos pecados e para sermos salvos por Jesus. Diz-lhes, isto é Deus a falar com Ezequiel, diz-lhes, eu estou vivo, vivo eu, diz o Senhor Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, que não morre, que não falha, que é sempre o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas tenho prazer em que o ímpio se converta do seu caminho, a sua forma de pensar e viver, se converta do seu caminho e viva, tenha a minha vida, a vida eterna. Vou ler outra vez o versículo. Diz-lhes, eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Outro versículo. Tu, pois, filho do homem, que era o Ezequiel, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela. No dia em que se converter da sua iniquidade, da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Ou seja, se a pessoa está em pecado e não se arrepende, vai para o inferno. Se a pessoa está em pecado, mas arrepende-se e recebe Jesus, fica no céu eternamente com Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Lucas 15, 21 a 27. E o filho lhe disse, pai, isto era o filho pródigo, né? Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele tinha-se arrependido, né? Tinha voltado para o pai. Mas o pai disse aos seus servos, quando nós nos arrependemos, os anjos vêm nos ajudar, né? E alegram-se conosco. Trazei depressa o melhor vestido. O pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Isto faz-nos lembrar em Efésios 6, em que o Senhor diz que
Não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue. Não temos que lutar contra os homens e as mulheres. Não temos que gritar com as pessoas, não. Temos que sempre perdoar, como o Senhor Jesus ensinou. E o Senhor, como eu estava a dizer, disse, verso 12, 6, Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, temos que lutar contra o indivíduo de que falámos no início, né? Glória ao Senhor. Então, falámos do dragão. Temos que lutar contra o dragão, contra a antiga serpente, contra o diabo e Satanás, que é o mesmo ser maligno. E temos que expulsar os demónios, que são como as raposinhas, fazem mal às vinhas. Os pensamentos de doença, pensamentos contrários à palavra de Deus. Então, é isso. Agora, no verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Como no filho pródigo de que nós estamos a ler há bocado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. Porque o diabo anda como um leão buscando a quem possa tragar. Mas nós devemos resistir-lhe firmes na fé, que é a palavra de Deus. Vou ler outra vez o 13, o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Verso 15. E calçados os pés, naquela parábola vimos que eram as sandálias, né? Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com licença. Tomai também o capacete da salvação, que é ter a certeza de que a palavra de Deus diz que estamos salvos, e se recebemos Jesus, estamos salvos, temos a vida eterna. Tomai, repetindo, também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. O 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, dirigido pelo Espírito Santo, seja na língua de cada um, seja na língua do seu país, ou seja, orando em línguas, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então devemos orar pelos pregadores por todo o mundo, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a Igreja de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, continuando em São Lucas 15, 21, 27, diz, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilhe a roupa, e pondo-lhe um anel na mão, sinal da aliança com Deus, né? Pelo sangue de Jesus, o seu Filho amado. E vestir-lhe, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, que simboliza o Senhor Jesus Cristo, e matai-o, e comamos.
e alegremo-nos. Aleluia, obrigado, Pai. Porque este meu filho estava morto e reviveu. São os que se arrependeram, né? Representa a igreja dos que se arrependeram. E reviveu. Vou ler outra vez. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Porquê? Porque se arrependeu e recebeu Jesus. Tinha-se perdido e foi achado. Porquê? Porque recebeu Jesus. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, não vamos ler, já sabemos o resto da história. Há sempre uma parte das pessoas, ou sejam judeus ou isso, no princípio uma grande perseguição dos judeus contra Paulo e pronto, já sabemos a história, né? Agora em Lucas 15, 14, 19. E havendo ele gastado, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Pronto, esta é a mesma parábola. Tínhamos acabado de ver. Agora é Atos 2, 14, 19. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, graças a ti, Pai, que ainda habitam lá os teus filhos, descendentes do Abraão, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, isto foi no dia de Pentecostes, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, né? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Pai, dou-te graças que eu creio que derramaste o teu espírito também sobre a minha carne e sobre o meu espírito. O teu espírito, Pai, habita e selou-me, tu me selaste com o teu espírito, com o teu amor. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu creio que estar aqui a ler é profetizar também, Pai. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, ou seja, terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, para que possam servir melhor a Deus, né? Naqueles dias e profetizarão. Pai, pela fé, eu estou a profetizar e tu vais me usar para a tua glória. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Eu penso que este coronavírus e todas as pestes que têm vindo são estes sinais. E o que é que está a acontecer? Deus está a humilhar, permitir que sejam humilhadas as pessoas que não creem nele, que não se arrependem, não querem saber de Deus e ficam humilhados. O diabo quer humilhar as pessoas. Se nós virmos aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, o que é que diz aqui? O São Paulo está a dizer: para que não me exaltasse, ou seja, para me humilhar, pela excelência, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E o que era espinho na carne? A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. É isto que o diabo está a fazer às pessoas que não são seus filhos. Como lá no Egito, Deus libertou o seu povo através do sangue do seu Filho amado, representado por aqueles cordeiros. Verso 8. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta,
Lá em Marcos, como já citamos, Marcos 16, 17 diz: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demónios. Então, neste verso 8, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tu já és fraco e o diabo quer humilhar-te na tua fraqueza. Mas eu não vou permitir, eu vou-te ajudar. Então vou repetir o verso 9: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o Senhor Jesus a falar. De boa vontade, pois me gloriarei, diz São Paulo. Boa vontade, pois me gloriarei, me alegrarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. Ou seja, quando eu estou aflito, sou como uma criança e Jesus vem-me curar, vem-me libertar. Ainda hoje isso aconteceu comigo. Glória ao Senhor. Obrigado, Pai. Tu és santo, glorioso e bendito. Amém. Aleluia. Então, amigos, estamos terminando. Glória a Deus. Não se esqueçam de clicar lá no sininho para receberem mais mensagens e orem também por mim. Pela graça de Deus, vamos continuar a fazer estas gravações e vamos continuar a adorar a Deus, vamos continuar a servir a Deus e vamos, aqueles que ainda não estão salvos, arrependam-se e recebam Jesus como Salvador. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, amigos, até outro dia, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Paz de Jesus seja convosco e comigo também. Amém. Vamos cantar um corzinho que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou, salvou. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Aleluia, glória a Deus.